Muito bom dia para vocês. Hoje é terça-feira e já é véspera de jogo. Amanhã o Fluminense enfrenta o Caxias, lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Mais um jogo único, valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Jogo eliminatório, tem que vencer, não tem conversa. E no final de semana, o Fluminense vai confirmar a classificação para a final do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Por sinal, já vou começar já trazendo essa informação, ou quase informação na verdade, porque ontem à tarde houve uma reunião para definir o local desse jogo, do segundo jogo da semifinal, porque o Volta Redonda deixou em aberto a possibilidade, em caso de levar uma goleada no primeiro jogo, o que acabou acontecendo, de ceder a um pedido da federação, não sei se do Fluminense, mas enfim, óbvio que o Fluminense tem interesse nisso e quer jogar no Maracanã novamente, mas deixou em aberta a possibilidade de fazer esse segundo confronto também no Maracanã. E o Fluminense, com isso, em contrapartida, cederia parte da renda. Ontem isso era para ter sido definido, só que os dirigentes do Volta Redonda não responderam aos contatos que foram feitos. Não sei se o Fluminense chegou a falar diretamente com o Volta Redonda, se foi a federação que tentou falar ali com o presidente do Volta Redonda, mas eles não responderam. Então ontem à noite, a resposta que eu recebi foi que, olha, tô achando que vai acabar sendo em Volta Redonda mesmo, porque os caras não responderam. Enfim, ainda não dá para cravar, mas isso vai ser definido hoje ao longo do dia. Muito em breve a gente já deve ter uma atualização em relação a isso. E para o jogo de amanhã, a gente pode ter, quem sabe, o retorno de Thiago Silva. Ele que chegou a pedir para enfrentar o Volta Redonda, a comissão técnica achou melhor segurar mais um pouco, esperar mais um pouco. Ele já vem treinando há alguns dias, já fazendo trabalhos com bola normalmente. Então há sim essa possibilidade do Thiago Silva viajar para Caxias do Sul. E também a outra dúvida é Lima, que vem lidando com desconforto na panturrilha esquerda e também vai ser avaliado nesta terça-feira no CT Carlos Castilho. Então é um dia importante de definição para a gente saber quem vai viajar para Caxias do Sul. E o lado bom de ter, o outro lado bom, mais um, né, na verdade, de ter goleado o Volta Redonda no primeiro jogo, é que isso permite ao Fluminense ir com força máxima agora, diante do Caxias do Sul, claro, porque esse jogo tem que ganhar de qualquer jeito, e no final de semana, se for necessário, poupar um ou outro atleta, porque o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca já vai ser na quarta-feira seguinte, se nada mudar, né, porque sempre é possível, mas creio eu que não vai mudar. A final do Campeonato Carioca vai ser na quarta e domingo, né, da outra semana. Por isso o Fluminense vai jogar amanhã, quarta-feira de cinzas, contra o Caxias do Sul, justamente para deixar essa data que poderia ser também de Copa do Brasil, deixar em aberto ali para ser disputado esse primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Pessoal, deixa o like aí, tá? Se você puder já chegar no vídeo aqui, deixando o seu like, se inscrever aqui no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Verifique se você realmente está inscrito e ative as notificações, porque dessa forma você vai estar sempre muito bem informado sobre o Fluminense aqui no canal do Lessa. Por falar nesse jogo, ontem eu estava pensando com base até nas redes sociais, o que eu vi de repercussão, não só da vitória contra o Volta Redonda, mas a vitória também sobre o Águias de Marabá. A gente tem um resquício de uma preocupação totalmente justificável, por sinal, por tudo que aconteceu em 2024. Havia um receio muito grande dos mesmos erros sendo cometidos, e o Fluminense voltar a penar esse ano. Enfim, ano passado realmente o Campeonato Brasileiro ele foi assustador. Foi um ano, no geral, um ano muito ruim. E isso fez com que alguns torcedores, ou muitos até, adquirissem um certo ranço a alguns jogadores. E muitos também em relação ao trabalho do técnico Mano Menezes, porque era o treinador que chegava para assumir o posto deixado por Fernando Diniz, que teve um ano de 2022, 2023, que foram momentos realmente inesquecíveis e espetaculares, né? O Fernando Diniz campeão da Libertadores, e apesar da campanha pavorosa que vinha sendo feita no Campeonato Brasileiro, né, com a lanterna da competição, muita gente ainda acreditava no trabalho do Fernando Diniz. E eu falei muitas vezes, inclusive, que é possível separar, né, o respeito, o carinho, a admiração, a idolatria, no caso de alguns,
por tudo que o Diniz fez, que seria possível separar e entender que aquele momento era um momento desesperador, um momento que exigia medidas mais extremas, medidas urgentes que pudessem mudar o rumo do que estava acontecendo. E foi nesse momento que a diretoria do Fluminense rompeu, deu um fim ali ao trabalho do Diniz e contratou o Mano Menezes, um treinador com ideias totalmente diferentes. Olha, se a gente fizer aqui um apanhado, alguém tiver paciência, o Mano já fez várias referências ao trabalho, educadamente, ao trabalho que vinha sendo feito pelo Diniz, a necessidade de romper e de fazer com que, e a dificuldade de fazer com que os jogadores pudessem deixar aquilo para trás e entender a nova filosofia que estava sendo colocada naquele momento em que os resultados eram urgentes, em que os resultados eram para ontem. E aí é muito mais difícil você fazer isso. O Mano já fez diversas referências, inclusive ontem aqui no canal eu falei sobre isso. O Mano basicamente ele disse que o estilo do Diniz estava tão absorvido pelos jogadores que isso estava atrapalhando o desenvolvimento do trabalho. O próprio Mano Menezes falou sobre isso ontem. E, enfim, eu estou fazendo essa introdução aqui porque ano passado era um cenário caótico, gente. Caótico. De você ter que sair de uma situação de um iminente rebaixamento para sobreviver, lutar até a última rodada e conseguir a permanência na primeira divisão. No meio disso tudo, eliminações vergonhosas pela forma como aconteceram na Copa do Brasil e também na Libertadores. Esse ano, o Mano começa um trabalho, faz uma pré-temporada, tem o Campeonato Carioca e agora terá pela frente não a Libertadores, mas a Sul-Americana. E temos também um elenco reformulado. Muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram. Então é de fato uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente viveu. E eu acho que o susto de 2024 ele tem que servir de lição. E eu acho que serviu. A gente viu, a gente está vendo uma mudança completa de filosofia nas contratações. Uma mudança de perfil radical, por sinal. Um cuidado com a pré-temporada, para não estourar jogador, para não queimar etapas. A gente percebeu esse cuidado e quase custou, inclusive, a eliminação na Taça Guanabara. Então eu acho que o caminho do Fluminense, a rota, ela está diferente de 2025. Se vai terminar bem ou mal, se realmente vai conseguir brigar por títulos ou não, é outra história. Mas o que eu estou querendo propor aqui, na verdade, eu acho que é um momento de apoiar, de acreditar que esse trabalho pode dar certo. Ainda tem jogador para estrear, tem jogador que nem estreou ainda. O time está crescendo no momento certo, na reta final do Campeonato Estadual. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco começa a Sul-Americana, a Copa do Brasil já está aí. Então agora é um momento de consolidação, é um momento realmente de crescer, de evoluir, para que o time consiga e tenha condições. Eu acho que hoje o Fluminense tem um elenco mais jovem, não sei se vai ser suficiente para disputar 3 competições, a gente sabe que é muito difícil, assim, no mesmo nível é quase impossível, nem os melhores elencos conseguem fazer isso, porque são muitos jogos, mas eu acho que temos um time, já falei sobre isso recentemente, equilibrado, temos um time que tem qualidade técnica para brigar e terá também força física, porque é uma equipe muito mais jovem. E um trabalho que aparentemente está ganhando corpo. Veja bem, o Mano nunca foi o meu treinador preferido. Quando o Diniz é demitido, eu sequer pensava no Mano Menezes. Mas ele foi contratado. Ele cumpriu uma primeira missão, que era manter o Fluminense na primeira divisão. Ele conseguiu. Foi a missão que foi dada a ele e ele conseguiu. Ganhou uma renovação de contrato. E neste momento, eu acho que a gente tem que pensar no que é bom para o Fluminense. O sucesso do Mano Menezes hoje significa o sucesso do Fluminense. E quando eu falo acreditar, apoiar, não é não fazer críticas. Aliás, há uma dificuldade muito grande de se entender isso. Se o time vai mal num jogo, vai mal em 2 jogos, a gente vai criticar, porque a gente está analisando aquele jogo. E pelo time que o Fluminense tem, pela folha salarial, pelo treinador que o Fluminense tem, que é um treinador experiente, que também ganha muito bem, esses caras precisam ser realmente cobrados. E o torcedor está no seu papel em cobrar, faz parte.
Então, quando você critica pontualmente uma atuação muito ruim, ou uma substituição errada, ou um gol inacreditavelmente perdido, faz parte, é do futebol. Não é esse o problema. A gente tem que elogiar e criticar de acordo com aquilo que a gente está vendo. Coisas boas você vai elogiar, coisas ruins você vai criticar, e assim vai. Eu me refiro aqui a uma coisa pré-determinada, pré-estabelecida, que vem como ressentimento de um ano extremo, um ano que machucou muito o torcedor do Fluminense. Para o torcedor que gostava do Diniz, e ele foi demitido com aquela campanha, para o torcedor que depois, e aí não importa mais treinador A, X, Y, Z, o torcedor que sofreu até o fim com a possibilidade de ser rebaixado. Então a gente carrega algumas coisas negativas do ano passado, que, como eu disse, é normal, é natural. Então é só um cuidado para a gente entender que agora é um momento realmente diferente. Antes do jogo contra o Volta Redonda, quando o Mano Menezes apareceu no telão, ele tomou uma vaia muito grande do torcedor que estava lá no Maracanã. Veja bem, não estou julgando isso. Eu só estou dizendo que talvez seja o momento da gente se juntar, apoiar, acreditar que esse trabalho vai dar certo e ver como as coisas vão acontecer. Eu não consigo ver esse time do Fluminense passando sufoco esse ano. Eu não consigo ver a gente no desespero que a gente estava no ano passado. Agora, até que ponto, até que nível o Mano vai fazer esse time chegar, em que prateleira ele vai colocar esse grupo do Fluminense, não dá para saber agora. Eu acho que talvez seja o momento de dar um voto de confiança para ver como as coisas vão e se vão evoluir. E não vai ser o título carioca que vai definir isso não, tá? Acho que as competições mais importantes, os momentos mais importantes estão por vir. E eu acho também que o Mano Menezes já entendeu que não adianta ele se acovardar, como foi contra o Atlético Mineiro ano passado e em outros jogos. Não adianta ele querer fazer o time do Fluminense jogar lá atrás, porque a torcida do Fluminense não vai aceitar isso. E ele não vai ter paz. Então eu consigo ver no discurso, pelo menos, e na prática está acontecendo, uma exigência por parte da comissão técnica de fazer com que esse time tenha fome de fazer gol e de vencer os jogos. Olha só, depois do jogo contra o Volta Redonda, o Mano deu esse discurso aí no vestiário. Ganhando confiança, como ganhamos nos dois jogos. Acho que isso ajuda muito a gente a entender uma nova maneira, tá? E que existe várias maneiras de jogar bem, fazer gol bem, criar bem. Vamos seguir assim. Futebol é isso, futebol é oportunidade, tá? Tem que aproveitar. Estamos crescendo na reta final da competição e viemos aqui para dentro para brigar pelo título. Ainda estamos na semifinal, temos uma vantagem extraordinária, tá? Mas isso nós vamos pensar só no domingo que vem. Vamos comemorar, vamos descansar, porque quarta-feira tem uma pedreira do caçamba lá em Caxias do Sul. Tá bom? Parabéns. Dá para ver que isso vem sendo mantra. Ele está realmente cobrando isso dos atletas. E na coletiva, depois do jogo contra o Volta Redonda, ele fala, gente, nem sempre vai dar para jogar assim, nem sempre vai dar para golear. Contra alguns adversários, a gente vai ter que jogar de maneira diferente, porque dessa forma a gente acredita que vai ter mais chance. Basicamente ele está falando isso já para a final contra o Flamengo. Porque contra o Flamengo ele não vai jogar igual. Contra o Flamengo talvez ele vai ter que tomar decisões, medidas diferentes para ser mais competitivo. E assim será contra outros adversários também. Ou seja, o Fluminense talvez vai ter uma postura um pouco mais retraída. Ou não vai fazer uma marcação, pressão lá no alto, um pé de pressiona o tempo inteiro, vai adotar uma outra estratégia, talvez mais retraída, talvez algo que não agrade muita gente, mas na tentativa de, dessa forma, ter mais chance de vencer. Porque é assim que ele enxerga. E o Mano não vai mudar a essência dele. Mas eu acho que, ainda assim, com os jogadores que o Fluminense tem, com o grupo que tem, eu acho que o Fluminense pode sim ser muito competitivo e pode brigar por títulos nesta temporada. É o que eu acredito, e realmente acredito, senão eu não estaria falando para vocês, mas futebol é muito dinâmico, muda o tempo inteiro. E só mesmo com o passar dos jogos, na prática, que a gente vai ver se o trabalho vai evoluir, vai crescer e se o Fluminense vai se colocar numa condição de brigar por títulos nesta temporada 2025. E aí, o que você pensa, o que você acha disso? Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal e ao longo do dia a gente volta com muito mais informações por aqui.